Oi. Então, fui convidada aqui pela EBD Infantil para participar da homenagem ao Dia das Mães. Então, hoje, domingo, maio 2020, nesse momento especial que a gente está passando, dessa pandemia do Covid-19, nós estamos aqui reafirmando, que o Senhor é conosco, que a vida vale a pena ser vivida e que é maravilhoso termos mães que são nossas conselheiras, nossas amigas, que nos ajudam, que nos fortalecem. Então, mamães, vocês que são as nossas heroínas, vocês que são essas mulheres fortes, vocês que são essas mulheres que nos inspiram. Então, mais uma vez, a gente vai aqui usar a palavra de Deus para que sejamos ainda mais fortalecidas por outros modelos de mulheres que também passaram por muitas lutas, passaram por situações difíceis, mas foram mulheres que olharam para o Senhor e conseguiram vencer cada um dos seus desafios. E hoje também eu quero dizer aqui para você, mamãe, que a vida traz muitos desafios para a gente e que você não desista de continuar a sua bela caminhada, de fortalecer os seus filhos, de levar os seus filhos a produzirem coisas boas, de levar os seus filhos a empreenderem uma carreira com sucesso. Então, não esmoreçam, O Senhor é a nossa força, Ele é o que nos ajuda e Ele estará conosco em todos os dias da nossa vida para que a gente realmente faça o melhor. Então, vamos aqui fazer a leitura de Hebreus, capítulo 11, e eu quero que você preste atenção nesse texto. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então, nós temos aqui uma mulher exemplar e vamos aprender um pouco com Joquebede também, como ela se fortaleceu em momentos de luta, como ela se fortaleceu em momentos de crise. E nós estamos aí, como já disse antes, vivendo uma crise mundial, uma pandemia mundial, que nós sabemos que terá desdobramentos políticos, econômicos, sociais. Algumas aqui de nós se encontram extremamente preocupadas com a questão do emprego, com a questão do que será daqui a pouco, com a escola, mas nós precisamos aquietar os nossos corações. Nós precisamos saber que Deus tem tudo no seu controle e que, embora as coisas não aconteçam da forma como nós queremos, elas vão acontecer da melhor forma e Deus vai nos resguardar nesse período de crise, de luta, e Deus vai nos dar paz, e Deus também vai nos encher de paz para mostrarmos que os propósitos das vidas dos nossos filhos não se restringem meramente a essa vida aqui. É que aqui nós começamos uma jornada, mas a nossa jornada ela vai um dia terminar lá na glória, na companhia de Jesus, que começou a obra, que morreu na cruz por nós, que tomou o nosso lugar, tomou os nossos pecados e adentrou como primogênito nos céus para abrir o caminho para nós que estamos aqui nesse momento de provação. Estamos aqui peregrinos nesta terra. E Joquebede, ela nos deixa exemplos através de 4 atitudes importantes. Olha, Joquebede, ela foi uma mulher de muita criatividade. Joquebede, ela foi uma mulher que confiou em Deus. Joquebede foi uma mulher que trabalhou com zelo a sua função de mãe
E Joquebede foi uma mulher corajosa. Porque vocês imaginem, numa época onde o povo hebreu era escravo do Egito, aquela mulher recebe um decreto de que todos os filhos que nascessem do sexo masculino fossem jogados no rio Nilo. E como toda mãe que ama seus filhos, porque Moisés é o terceiro filho de Joquebede, seus filhos anteriores são Arão e Miriam. Então, vamos nos colocar um pouquinho na situação dessa mãe. Esperar o filho nascer para jogar no rio? Que situação! Vocês imaginem o coração dessa mãe, o coração desse pai. Que situação! Não tinha para onde ir, para onde fugir. Uma situação muito delicada. Mas eu creio que Joquebede olhou para o Senhor, olhou para o alto e vislumbrou que ela tinha um socorro. E ela se lembrou do Deus, se lembrou do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de José, que deu tantos livramentos para José na terra do Egito. E eu creio que o coração daquela mulher se encheu de esperança. Ela olhou para aquele menino, que aqui a Bíblia diz, que viram que ele não era uma criança comum. Eu quero dizer para você que Papai do Céu não te deu uma criança comum. O Senhor Jesus entrega para você, mamãe, uma criança especial, uma criança cheia de talento, uma criança cheia de dons, e fala: olha, eu tenho tantos projetos para esse filho, e eu vou precisar de você, mamãe, para me ajudar nessa tarefa. E eu creio que creio que Joquebede olhou para aquela criança, olhou para aquele filho, e assim como ela já amava Arão, assim como ela já amava Miriam, e ela disse: não, esse filho é especial. Deus tem grandes planos na vida desse menino, como Deus tem grandes planos na vida de cada um dos seus filhos, e que você possa avivar na memória do seu filho os planos maravilhosos que o Senhor tem para ele. E Joquebede não respeita aquela lei. Joquebede usa de criatividade, faz um cestinho e ali ela coloca Moisés no rio Nilo e pede para que Miriam acompanhe aquele cestinho. E como ela entregou aquele cestinho nas mãos de Deus, ela confiou. E aquele cestinho foi parar, sabe onde? Nas mãos da filha de Faraó. E quando a filha de Faraó pega aquele cestinho e abre e olha aquela criança, o coração da filha de Faraó se enche de misericórdia e ela não tem coragem de fazer nenhum mal àquela criança, mesmo reconhecendo que aquela criança era filho do povo hebreu. E aí, muito esperta, Miriam chega até a filha de Faraó e diz: a senhora quer uma ama para cuidar da criança? Olha, eu conheço uma ama que vai poder cuidar, vai poder amamentar. E depois a senhora recebe a criança novamente. E prontamente a filha de Faraó recebeu aquele conselho e a mãe Joquebede, ali imagino que tinha todo o projeto era para que seu filho fosse morto, e aquela mãe recebe seu filho de volta, amamenta aquele filho, cuida daquele filho e ainda recebe um salário para aquilo, porque a palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 2 que Joquebede ainda recebe um salário para cuidar do seu filho. E eu imagino a alegria dessa mãe, a gratidão dessa mãe por ter sabido que Deus escutou a sua oração, e Deus sempre escuta a nossa oração. E Joquebede teve a oportunidade de educar o seu filho. E aí eu volto naquela outra lição que Joquebede nos ensina. Ela foi uma mulher de coragem, ela foi uma mulher que usou de criatividade para um momento de crise, ela foi uma mulher que confiou no Senhor, mas ela foi uma mulher zelosa. Sabe o que Joquebede fez?
Joquebede, nos primeiros anos de vida ali, ela teve contato direto com o filho dela, ela amamentou aquela criança, ela foi a maior influência na vida de Moisés. Então ela aproveitou todo aquele tempo para encher o coração de Moisés do temor do Senhor e ensinou a Moisés sobre o Senhor, sobre as maravilhas do Senhor, sobre o poderio do Senhor, e mostrou que o Senhor é o Senhor de toda a terra, que Ele é Deus grande, Deus amoroso, Deus que tem um projeto para nós, que é um Deus santo, um Deus que ama aqueles que amam a justiça. E eu tenho certeza que ali Joquebede cresceu, naquele lar simples e humilde, mas naquele lar cheio da presença de Deus, porque Joquebede era uma mulher cheia da presença de Deus. Até que chegou o tempo de Joquebede devolver aquele menino para o palácio. E Joquebede mais uma vez confiou no Senhor, porque ela sabia que havia muitas influências, era uma outra cultura, mas ela confiou em todo o legado da palavra de Deus que ela deixou no coração daquele menino. E será que valeu a pena? Pensem comigo. Quem foi que escreveu o Pentateuco? Moisés foi um homem cheio de coragem. Moisés foi um homem intercessor. Quantas vezes Moisés se colocou entre Deus e o povo, intercedendo para que o povo não fosse destruído. Moisés foi um homem misericordioso, um homem piedoso. Moisés foi um homem que amava estar na presença do Senhor. Moisés foi um homem que recebeu do Senhor as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que nos falam da preciosidade que é, em primeiro lugar, nós termos um relacionamento com Deus e também um relacionamento abençoado e verdadeiro com o nosso próximo. Então esse menino especial foi criado também por uma mãe especial. Uma mãe que criou esse filho na admoestação do Senhor. E hoje, mamãe, eu quero te fazer esse convite também. Não desista de ensinar o seu filho nesse caminho. Nós podemos dar muitas coisas aos nossos filhos. Os melhores brinquedos, os melhores presentes, a melhor escola, mas nós sabemos que o melhor presente que, enquanto mães, podemos dar para os nossos filhos é o temor do Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Joquebede sabia que ela recebeu aquele filho não para ela. Ela recebeu aquele filho para ser lançado como flecha, para levar ao mundo a esperança que vem de Deus. Aquele menino deveria ser um representante de Deus aqui na terra. E os nossos filhos foram gerados para isso, para serem representantes do reino de Deus aqui na terra. Então não tenha medo do que o mundo reserva, não tenha medo da violência que nos cerca. Os nossos filhos são amados, guardados e protegidos pelo Senhor. Saiba que Deus te deu bênçãos para você cuidar. Seu filho é bênção. Ore pelo seu filho, ensine o seu filho a orar, ensine o seu filho a desenvolver a sua fé. Saiba que Deus tem o melhor para o seu filho, que seu coração de mãe descanse. Faça o seu principal trabalho, que é ensinar o teu filho nos caminhos do Senhor, e descanse. Descanse, porque antes de ser seu filho, os seus filhos são filhos do Deus Altíssimo, e deles o Senhor tem cuidado, amparado, cuidado. Então que Deus abençoe sua vida, mamãe. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te encha de alegria, que o Senhor dê a você tudo o que você precisa nesse momento de luta, de crise, nesse momento de pandemia. Que o Senhor te renove a fé, que o Senhor te renove a coragem, que o Senhor te dê muita criatividade, que o Senhor assim faça você cada vez mais uma mãe cheia da sabedoria do alto. E desejo a você um domingo abençoado, aí bem agarradinha com os seus pimpolhos, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, sejam eles já homens e mulheres já com uma longa caminhada. E que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor guarde a sua casa de todo o mal. Deus abençoe. Um grande abraço.